é que Jesus exigiu dos seus discípulos a fé. Então, Jesus exigiu que os discípulos tivessem fé na ressurreição. Então, nós percebemos no relato, no registro de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus exigindo a fé. Tenham fé, acreditem. Jesus coloca essa exigência com relação aos discípulos. Percebemos ali que Jesus ensinou sobre a sua própria morte. Então vejam a singularidade desses eventos, né, que estão descritos nos evangelhos sobre a questão da ressurreição. Eu achei interessante trazer essa abordagem do Kimmel para a gente hoje começarmos nossa aula. Então veja que Jesus exige fé dos discípulos, ele afirma a sua própria morte como uma transição para a sua ressurreição. Então, isso é uma tradição cristã da igreja. A igreja entendeu, primeiro, essa exigência de Cristo com relação à fé, entendeu que Jesus, pelas tradições de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ensinou a sua própria morte e ensinou a sua própria morte como um evento que seria uma espécie de transição para a sua ressurreição. Então, isso, e o Kimmel vai trazer vários textos de Mateus, Marcos e Lucas, está nos 3 evangelhos, tá? Então, vejam que isso é intencional dos 3 evangelhos. Percebam também que, ainda que Jesus tenha exigido fé na sua morte e ressurreição, os discípulos foram absolutamente incrédulos com relação a isso. E aí, esta incredulidade dos discípulos, nós percebemos em 2 momentos. No momento em que Cristo afirma a sua morte e ressurreição, os discípulos eles se opõem a essa ideia, dizendo que Cristo não morreria, não precisaria morrer. E aí nós temos a crença judaica em um Messias homem, né? Em um Messias vivo, em um Messias rei. E os discípulos, então, no momento em que Cristo afirmava esta morte que transicionaria a sua ressurreição, os discípulos se opõem. Isso está muito claro em Marcos 8:32. Depois eu vou mandar para vocês, no grupo de WhatsApp, todas as citações desses textos que nós vamos fazer. Então, internamente, no colégio ali dos discípulos, que não eram apóstolos ainda, né, eram discípulos de Cristo, eles traziam certos questionamentos com relação a essa ideia de Cristo, esse ensino de Jesus, da sua morte. Então, os discípulos, de certa forma, se opunham a esta ideia. E os discípulos, então, após a morte de Cristo, estão absolutamente incrédulos com relação à messianidade de Cristo. Então, gente, um dos pontos importantes para nós, no que diz respeito a essas fontes chamadas cristãs, é o fato de que os discípulos registraram eventos e fatos vergonhosos para eles, discípulos. Então, no registro dos evangelhos estão ali fatos que envergonhariam os próprios discípulos, que seriam fatos que, na comunidade cristã, seria algo que traria vergonha para eles. Eles desacreditaram de Jesus, eles foram incrédulos com relação à ressurreição de Cristo. Olha, o argumento do Kimmel. Isso realmente é muito interessante, né? Para nós. Os discípulos se opuseram. Aí nós temos Marcos 8:32, Marcos 14:50, Marcos 19:16. Os discípulos demonstrando a sua incapacidade de crer que Cristo era realmente o Messias que morreria e ressuscitaria. Por quê? Porque a fé judaica, repito, trazia uma ideia de um Messias humano, não de um Messias divino, de um Messias humano. E os discípulos registram este fato, que é a sua própria incredulidade. Um fato também que alguns, né, colocam, é o fato de que as mulheres são as primeiras a presenciar o Jesus ressuscitado,
e vários fatos que os discípulos registram que demonstra que, de fato, eles não tinham nada construído. Foi um registro real dos fatos que aconteceram naquele período da história. Por quê? Porque eles registram fatos que os envergonhavam diante da própria comunidade cristã. Então, um outro ponto que o Kimmel coloca é que Jesus morreu abandonado pelos seus discípulos. Então, aos pés da cruz estava João e as mulheres. Os discípulos de Cristo estavam observando de longe. Então, vejam como este também é um fato registrado pelos evangelhos, pelos 3 sinóticos, que os envergonharia. Então, se eles tivessem construído uma narrativa, possivelmente eles esconderiam esses fatos que os envergonhavam. Então, qual é o sentido, gente, do túmulo ser fechado? E aí a gente está perto da Páscoa, né? Eu achei bem interessante, estou preparando aqui um sermão, e por isso que eu li o Kimmel, estou trazendo aqui para vocês também. O túmulo fechado foi a prova de que eles desacreditavam da ressurreição. Então, quando José de Arimateia, né, pega o corpo de Cristo, coloca no sepulcro, e essa pedra é rolada, esse registro é muito importante e muito simbólico, porque isso significava exatamente a crença da morte de Cristo, de que Jesus tinha, de fato, morrido, e de que toda aquela crença, toda aquela esperança estava sepultada juntamente com Cristo. Este é, sem dúvida, gente, um grande testemunho da historicidade, ou seja, de que os 3 evangelhos narram fatos verdadeiros, verídicos, fatos que de fato aconteceram. E aí, o Kimmel vai dizer o que aconteceu entre o rolar da pedra e o nascimento da igreja. O que mudou nesse meio aí, né? Nesse inteirinho aí, nesse espaço de tempo que transformou aquele desânimo, aquela incredulidade, aquela noção judaica de anos de que o Messias seria um homem, e, de repente, nasce a igreja. E o nascimento da igreja é, de fato, a formação, né, da igreja cristã, em Atos, ali, Atos 2, registra uma transformação na mentalidade dessas pessoas. Então, se nós temos, quando a pedra rola, né, quando a pedra é colocada no sepulcro, quando Jesus está morto ali, aquele sentimento de fracasso, de desânimo, e a própria noção da incredulidade que estava neles, no grupo dos 12, na igreja primitiva, 40 dias depois, nós temos, aí tem também o período do Pentecostes lá, mas nós temos uma igreja nascendo. O que aconteceu? E aí a única resposta possível é a ressurreição. Então, nós temos aqui a ideia de que esta transformação da mentalidade dos discípulos desse primeiro momento da morte até o nascimento da igreja, o que aconteceu neste período de tempo intermediário foi a ressurreição. A única resposta para isso é a ressurreição de Cristo. Cristo, de fato, ressuscitou e apareceu para eles. Algo aconteceu entre o sepultamento, ou após o sepultamento de Cristo, e o nascimento da igreja, que transformou a incredulidade destes discípulos na igreja que entrou no mundo afora e mudou o mundo inteiro, né? Então, é impossível que não tenha acontecido absolutamente nada, ou que a fé desses discípulos tenha sido mudada por algo que não seja radical. E aí nós temos, gente,
E aí, saindo um pouquinho da leitura dos sinóticos, daqui a pouquinho a gente vai entrar em Mateus, mas saindo um pouquinho aqui dos sinóticos, nós temos as duas tradições mais antigas. As duas tradições mais antigas, a tradição paulina e a tradição de Marcos. As duas primeiras tradições que registram, que tocam no tema da ressurreição, é Paulo, em 55 a 54, né, que é 1 Coríntios 15, e concomitantemente a discussão trazida pelo evangelista Marcos, que nós vamos estudá-lo aqui no nosso curso. Então, nós temos 1 Coríntios 15 e Marcos 16, que vocês podem ler depois e fazerem essa leitura paralela, sabendo que estes dois registros, 1 Coríntios 15 e Marcos 16, são as primeiras e mais importantes tradições cristãs sobre a ressurreição de Cristo. E aí eu quero trazer alguns pontos aqui para nós. Primeiro, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo traz lá uma lista de testemunhas, que o George Kimmel chama de a lista de Paulo, a lista de testemunhas a respeito da ressurreição. Ele vai citar Cefas, vai citar os 12, vai citar muitas testemunhas que viram, e vai se citar, inclusive. Vai dizer, e por último eu, que também vi Jesus ressuscitado. Então o apóstolo Paulo faz uma lista, e para ele, esta é a maior prova da ressurreição de Cristo. Por quê, gente? Segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, aquela lista, aquela prova testemunhal, ou testemunho dos 12, dele, Paulo, e das testemunhas que ainda estavam vivas. Então, Paulo afirma que aquelas pessoas estavam vivas em 1 Coríntios 15, e ao dizer isso, ele está dizendo, olha, se alguém quiser, você pode ir lá entrevistar aquelas pessoas, você pode ir pessoalmente ver. Então, olha o testemunho de Paulo, é muito forte, dizendo, inclusive, que era possível que alguém que tivesse dúvidas fosse e perguntasse para aquelas testemunhas que estavam vivas. E o interessante é que esta lista que Paulo coloca, para ele, Paulo, é uma lista absolutamente suficiente de dados comprobatórios da ressurreição de Cristo. Então, ali, neste registro de 1 Coríntios 15, nós temos ali tudo o que se tinha no registro cristão sobre a ressurreição de Cristo. Testemunhas, os 12 que eram incrédulos e agora estão crédulos, né? O testemunho do próprio Paulo e o testemunho de mais de 500